Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Gabriel Santos, estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São Carlos. Nessa videoaula a gente vai falar sobre subcircuitos no LT Spice. Subcircuitos basicamente permitem que a gente agrupe uma parte específica de um circuito e trate como uma unidade separada, ou seja, tratar como um componente por si só. Isso vai oferecer a vantagem de que a gente pode simplificar a visualização do circuito e aumentar a reutilização de projetos, além de melhorar a organização de maneira geral. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um amplificador na esquerda e a gente pode transformar esse amplificador inteiro apenas num bloco com entrada, saída e o ground. Já dentro do LT Spice, eu vou abrir um novo esquema e aqui eu vou construir um simples filtro RC. Então, colocar um resistor, colocar um capacitor, uma fonte de tensão, o ground, interligar tudo. E agora dar valores. E aqui essa fonte vai ser um pulso de 0 a 5 volts. Com delay 0, tempo de subida e descida de um pico, tempo ligado de 10 mili e o período de 20 mili. Aqui, agora a gente vai simular esse circuito, uma simulação que vai durar 20 milissegundos, só para a gente ver a tensão aqui de saída no capacitor. Então aqui é a simples carga do capacitor e depois a descarga do capacitor. É só isso que a gente está vendo nesse circuito. Mas vamos supor que esse filtro RC aqui, esse filtro passa baixa, a gente usa em várias outras simulações e a gente gostaria de deixar menos penoso o fato da gente reutilizar esse circuito. Então, é uma boa oportunidade da gente transformar ele em um subcircuito. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar todos os componentes aqui da tela que não fazem parte da construção do nosso filtro RC. Então, no caso, vamos clicar aqui para retirar essa fonte, retirar a diretiva da simulação e também retirar o nosso ground, beleza? Deixar aqui só os dois componentes essenciais aqui, o resistor e o capacitor. A partir daqui, a gente vai nomear esses nós aqui, esses nós que vão ser os nós de entrada, saída e o nó que vai para o terra do nosso circuito. Então, a gente clica aqui em Label Net, dá um nome, vou colocar in, clique aqui no nó. Novamente, vou colocar Out, e clique aqui no nó de saída, e eu vou chamar de ground, é esse cara bem aqui. Uma vez que isso daqui já está tudo certo, a gente vai salvar esse esquema, salvar como, eu vou colocar dentro de uma pasta chamada subcircuitos aqui nos meus documentos, e eu vou chamar de filtro PB, de passa baixa. Vou salvar. Agora, para a gente transformar isso num bloco, a gente precisa vir aqui em File, New Symbol. E dentro aqui desse New Symbol, perceba que a gente pode desenhar agora nosso bloco, né, o nosso componente. Então, vou vir aqui em Draw, Rec, e desenhar o retângulo, que vai ser a nossa caixa. Aqui você poderia desenhar qualquer símbolo, eu vou desenhar um bloco mesmo. Novamente, Draw, Line, e vou desenhar as linhas de entrada, as linhas de saída, a linha, né, de saída e a linha do ground. Perfeito. Agora, para o meu circuito saber qual terminal é o que, a gente precisa vir aqui em Editar, Add Pin Port e dar os mesmos nomes que a gente deu. Então, vou dar o nome aqui in, vou colocar right, porque aí esse quadradinho aqui, ó, do lado do nome fica na direita, e vou atribuir esse pino a esse terminal. Novamente, Edit, Add Pin Port, Out, vou colocar aqui Left, porque aí o quadradinho fica à esquerda, e por fim, Edit, Ground, eu vou colocar aqui Top.
Então aqui a gente acaba de conectar os pinos que a gente deu os nomes lá no nosso esquema, aqui no nosso esquema, beleza? Então conectamos com os mesmos nomes. Basta apenas agora vir aqui em File, Save As e salvar com o mesmo nome. Então a gente vai salvar com o nome filtro PB, porém a extensão é diferente, agora é a extensão ASY. Vamos salvar. E pronto, aqui a gente já pode utilizar o nosso circuito. Então vamos aqui em File, New Schematic, vamos abrir um novo esquema. Quando eu clico aqui na nossa biblioteca de componentes, perceba que aqui em cima a gente pode escolher o diretório que essa biblioteca vai fazer uso. Então, simplesmente a gente pode clicar aqui, mudar o diretório para outra pasta, ele vai perceber aqui qual pasta, né, possui outros circuitos do LT-Spice, e é justamente a pasta subcircuitos. Vamos clicar nela. E aqui está o nosso filtro PB. Clicando no filtro PB, a gente pode colocar ele e utilizar como um componente normal. Então, vamos lá. Vamos colocar novamente aquela fonte de tensão. Vamos colocar o ground. E vamos interligar isso aqui. Então, novamente, aqui vai ser um pulso. Vou colocar um pulso com as mesmas características. 10 milissegundos, 20 milissegundos de período. Uma simulação de 20 milissegundos. Perfeito. Aqui eu vou até fechar o nosso circuito, o nosso esquema. E quando a gente coloca aqui a nossa ponteira na saída, perceba, a gente tem exatamente o mesmo resultado na saída. Só que agora a gente transformou o nosso circuito que tinha dois componentes em um bloco, um subcircuito. E imagine como isso é mais útil quando a gente tem um circuito muito grande, como um amplificador ou um estágio de pré-amplificação, algo assim que você não deseja ver no detalhe na sua simulação, mas é muito importante de estar ali presente, né? Então esse era o objetivo da aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.